pé em seu lugar para a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos abrir em Ezequiel, no capítulo de número 36. Ezequiel, no capítulo de número 36. É um texto que já está ficando muito próximo, de nós. 36, 26. Nós vamos ler na ARC. Diz assim o texto sagrado. 36, 26. Diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Vou repetir o texto. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Coloque sua mão direita na altura do coração, esse músculo que Deus colocou dentro do nosso corpo, mas a Bíblia está falando do seu interior, ela não está falando propriamente do seu músculo cardíaco, ele está falando do ser interior. Senhor, neste momento em que a Tua palavra será lida, será exposta, ó Deus, eu oro para que cada pessoa receba no seu coração, no seu interior, a revelação que o Senhor tem preparada para nós. Assim eu oro nessa noite, apresentando ao Senhor este momento tão importante que pode provocar mudanças profundas em nós. Assim eu oro, agradecido e te louvo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Podem se assentar. Muito bem, eu serei breve. À meia-noite no máximo, nós estaremos aí fazendo o nosso momento de ceia do Senhor. Então agora é hora de eu pedir uma coisa. Eu quero pedir que cessem qualquer tipo de movimentação, que ninguém se levante para nada, a não ser em caso de emergência. Você evite ficar agora vendo redes sociais aqui dentro do culto. Esse não é momento para isso. Esse é o momento da palavra de Deus. Muito bem, então vamos em frente aqui. Queridos, nossa comunidade, nós temos muitos visitantes aqui hoje. Nossa comunidade existe há 23 anos e todos os anos, nós temos uma palavra que, digamos, direciona a nossa vida, as nossas ações. É claro que é a palavra de Deus. E a palavra para nós no ano de 2026 é que 2026 será um ano de mudanças profundas. Um ano de mudanças profundas. E no caso da nossa igreja, para quem está aqui hoje visitando, passando pela primeira vez, talvez seja a única, você é de outra cidade, o que está acontecendo? Nós estamos terminando um ano onde a palavra que nos impulsionou foi um ano de aprofundamento. Um ano de aprofundamento. Por que uma palavra como essa? Porque o ser humano tem sempre, infelizmente, que ficar muito atento, nós temos que ficar muito atentos com a nossa capacidade de sermos superficiais, em especial no que tange às coisas espirituais. Nós temos uma tendência muito grande à superficialidade. Inclusive nós engajamos muito facilmente em religião. Nós temos uma facilidade enorme de engajar em religião, e os brasileiros, 85% dos brasileiros alegam que têm religião. Nós temos essa facilidade, é mais de 200 milhões de pessoas que dizem, eu tenho religião. Nós temos essa facilidade de engajar em concentrações humanas, agrupamentos humanos. É só ver essa noite aqui. Eu não quero ser indelicado com ninguém, de maneira alguma, é uma alegria muito grande receber muitas pessoas aqui. Mas tem pessoas que elas só vão à igreja no fim de ano. Elas têm uma espécie de superstição, eu tenho que virar o ano dentro de uma igreja. Começar o ano com o pé direito. Eu preciso passar num ambiente espiritual. Esquece da igreja o ano inteiro e comparece na virada de ano. Pastor, você está falando isso com o povo que veio aqui participar do culto? Sim, eu estou falando com este povo que veio participar do culto. Nós não podemos levar nossa vida espiritual desse jeito.
Posso ouvir um amém ou não? Ih, nossa Deus, eu vou contratar essas crianças só para falar amém para mim. Porque o que eu estou falando com você aqui é muito sério. Então nós estamos num ano de aprofundamento, onde essa igreja, a nossa comunidade foi desafiada a quê? Conhecer a Bíblia, ter uma vida de oração, congregar direito, igual o Claudinei falou aqui, sobre congregar. Olha bem, o livramento aconteceu para ele no culto de domingo. Que coisa tremenda esse testemunho do Claudinei. Eu conheço um pouco a história deles aqui. Eles foram meus colegas de escola de casais. Eu fiz parte da turma deles, ele era do meu grupinho de compartilhamento. Nós conhecemos histórias uns dos outros. E eu sei que tem uma profundidade muito grande no que ele estava falando aqui. Talvez alguém aí até ficou um pouco distraído quando ele falava, porque ele não é uma pessoa conhecida. Mas essa história aqui é uma história de alguém que aprofundou no ano de 2025. Um casal que aprofundou, gente. Eu estou falando, eu sou testemunha, eu vi. Não tem perfeição neles não, claro que não tem. Mas aprofundaram, saíram da superfície, venceram desafios enormes como casais, como casal. Venceram desafios tremendos, por quê? Porque resolveram aprofundar. Eu fiz parte do grupo toda semana, 11 semanas. A gente sentava, compartilhava os nossos problemas, nossas lutas, nossas dificuldades. Ver esse casal hoje aqui para mim é uma alegria tremenda. É fruto de um ano de aprofundamento. Sim, um ano de aprofundamento. E agora o Senhor, no final do ano, inspira a gente, eu como líder da igreja, como pastor que preside a igreja, o Senhor me inspirou pelo Espírito de Deus, buscando, eu vou dar, para quem quiser, uma mudança profunda. Vou falar de novo para dar para você escutar e chegar lá na galeria. O Senhor falou na sua palavra, está aqui ó, darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ou seja, eu vou tirar um coração duro, e eu vou colocar um coração flexível, um coração sensível, um coração quebrantado. Vou repetir. Talvez você venha aqui, virar o ano numa igreja. Deixa eu te dar uma palavra. Deus te trouxe a esse lugar. Nós estamos numa noite festiva. É até difícil pregar um sermão como esse que eu estou pregando aqui, sabe por quê? Porque ele é o maior, é a coisa mais importante que pode acontecer com uma pessoa. Aqui agora talvez fosse o ideal fazer um sermão mais superficial. Vai ser um ano de muita bênção. Papapá, não é o meu feitio, não combina comigo. O Senhor deseja uma mudança em nós. Mudança. E coincidentemente, final de ano é um bom momento para a gente pensar nisso. Aliás, tem gente que pega caderno, pega telefone e começa a fazer listinho. Vou fazer isso, fazer aquilo. Na primeira semana do ano já desistiu. Porque isso não é mudança. E muitas vezes é remorso. Deixou de fazer um monte de coisa nesse ano. E aí quer agora, não, no próximo ano eu vou fazer. Então vou fazer dieta, no próximo ano eu vou fazer academia, no próximo ano eu vou fazer um curso, no próximo ano eu vou fazer isso, no próximo ano eu vou fazer aquilo. E aí o ser humano tem essa facilidade de se colocar aqui nesse lugar e falar assim, eu vou fazer. Deixa eu te falar, é Deus que está falando que vai fazer. Não, vocês não estão entendendo. O Giovanni está me ouvindo bem? Você acha que ele está me ouvindo bem? Nós estamos recebendo o Giovanni aqui hoje, não sei quem não está vendo, né? O Giovanni está aqui na frente sentadinho. O Giovanni é tetraplégico e ele quis vir ao culto. E a família trouxe o Giovanni aqui, a Isabel, eles são membros aqui da igreja, tem uma célula dentro da casa deles, recebe uma célula na casa deles. E tem muita gente aí com as 4 patas funcionando, e na hora que precisa de um lugar para reunir a célula, fica com dó, fica com preguiça, fica com rejeição. Isso aí é só um parênteses na mensagem. Pastor, hoje é noite de ano novo, pastor. Melhora esse negócio aí, pastor, faz a gente ficar mais alegre. Meus irmãos, o Senhor quer fazer uma mudança na nossa vida. Deixa eu falar para você que está aí nessa galeria aí, esse povo bonito aqui embaixo, que povo bonito, todo mundo vestidinho, inclusive até eu estou vestidinho aqui hoje. Meu bem falou assim, põe uma roupinha mais própria de final de ano. E, gente, esses looks aqui é tudo ela que está montando. Tem nada a ver comigo isso. O negócio é chegar meio aqui bagunçado e tudo, mas vai lá, veste uma roupinha. Está todo mundo de roupinha, olha do seu lado aí, alguém de roupinha. Olha aí, tudo bonitinho, né?
tudo bonito. Tem gente beijando ali. Eu não mandei beijar nada aqui não, meninas. Está beijando aí. Aqui, os bonitinhos e as bonitinhas. Nós sabemos muito bem que dentro de nós tem um feinho, não tem? Que Deus precisa mudar, sim ou não? Dentro de nós tem um feinho que Deus tem que mudar. Uma feiozinha que Deus tem que mudar. O Senhor quer mudar a nossa história. Por dentro! Por dentro, gente! Por dentro, não é mudança de religião, não. Não é mudança de igreja, não. Mas se isso acontecer por alguma razão, não estou discutindo isso. É mudança de posicionamento. Um ano de mudanças profundas. Deixe isso entrar dentro do seu coração nessa noite. Vou fazer algumas perguntas aqui a você. Olha, preste atenção. Eu queria que você prestasse, são 10 perguntas. Mas todas muito rápidas. Para você fazer uma análise junto comigo. E o Espírito Santo trabalhando aqui dentro. Preste atenção nessa pergunta, ó. Você ainda tem dúvidas sobre a sua salvação? Estou perguntando para todo mundo. Eu não tenho direito de apontar para ninguém aqui. Você ainda tem dúvidas se você já é salvo ou não? Segundo, você que já tem uma certeza da sua salvação, você sente que precisa de uma profundidade maior na sua relação com Deus? Terceira pergunta. Você ainda convive com dificuldade de liberar perdão rápido? Rápido. Sem esse negócio de vou processar as coisas. Eu vou ressignificar. Para depois eu ver o que eu faço. Já estou na terceira pergunta. Você ainda convive com a dificuldade de perdoar? Eu comecei te perguntando se você já tem ou tem certeza completa da sua salvação eterna. Eu perguntei se você tem vontade de aprofundar um pouco mais e sente que não aprofundou o suficiente. Agora eu estou te perguntando se você ainda convive com a dificuldade de perdoar. Perdoar as pessoas, perdoar, unilateralmente, você perdoar, sem ninguém te pedir perdão, você perdoar. Você ainda está com essa dificuldade? Quarta pergunta, o medo ainda te dá uma travada, paralisa ou oprime você de alguma maneira? Medo. Tem alguma dose de medo na sua vida? Pastor, você não tem medo nenhum, não é isso que eu estou falando. O perfeito amor lança fora todo medo. O medo que eu estou falando aqui é o medo que trava, o medo que oprime, o medo que esmaga. Não é o medo chamado prudência. Prudência tem muito a ver com medo. Eu não quero sair ali atravessar aquela rua sem olhar. Então eu tenho medo de atravessar a rua sem olhar. Isso é bom, isso é ótimo. Mas o medo de relacionar, o medo de conviver com as pessoas, afastar de pessoas com medo de conviver com elas, o medo da morte, a pergunta é sobre isso, o medo ainda está influenciando você? A quinta pergunta é, você já consegue entender bem o que está acontecendo à sua volta? Você consegue entender bem o que está acontecendo à sua volta? Discernir bem as coisas, discernir bem os tempos, discernir bem as épocas, discernir o que está acontecendo na humanidade, você consegue discernir bem? Ou o que está acontecendo está te perturbando, está te deixando assim, ó, um pouco sem rumo, sem saber, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Essa pergunta tem passado por você? Meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Por acaso você tem tido dificuldade ou não tem tido facilidade de perceber quando demônios estão agindo? Demônios estão agindo. Muitas situações que acontecem, queridos, tem uma ação demoníaca acontecendo, espíritos se movimentando. Então a pergunta é, você tem dificuldade de perceber essa ação demoníaca? Sétimo lugar, as suas finanças, elas refletem a glória de Deus, a sua vida financeira, ela é uma vida que glorifica a Deus.
As promessas de Deus estão se cumprindo na sua vida? Você tem experimentado generosidade? Você tem experimentado contentamento nesse contexto de trabalho e finanças? Você tem experimentado contentamento? Ser uma pessoa contente com o que tem? Ou está descontente o tempo todo? Em oitavo lugar, a sua vida sentimental. Como é que você está levando a sua vida sentimental? Inclusive, o casado. Como que você tem levado a sua vida sentimental com seu cônjuge? Os solteiros, as suas expectativas sobre vida sentimental. Como é que andam essas coisas? Eu já te fiz 8 perguntas, faltam 2. Você ainda não consegue sentir que é uma pessoa importante na obra de Deus? Você ainda não conseguiu sentir isso no seu coração, assim, eu faço falta, eu tenho uma função, eu tenho uma importância no contexto do reino de Deus? É a 9ª pergunta. E a 10ª? A vida após a morte. Eu estou acelerando um pouquinho aqui, tá, gente? Eu ia fazer isso com mais lentidão um pouquinho, mas o tempo não permite. A vida após a morte ainda é um mistério para você? A vida após a morte ainda é um mistério para você? Te causa inquietação a vida após a morte? Ou a iminência da morte? Ou a realidade da morte? E principalmente o que acontecerá depois da morte? Ainda é uma incógnita para você? Eu fiz essas perguntas, eu fiz 10 perguntas aqui, porque cada um sabe um ponto, ou 2, ou 3, ou 4 aqui, que ainda está pegando a sua vida. Muito bem, muitas perguntas poderiam ser feitas, mas eu quero falar uma coisa aqui agora muito importante. Deus, o projeto de Deus está aqui, na nossa cara. Põe aí, Miguel, Ezequiel 36, 26. Eu vou dar a vocês um coração novo, na versão ARC. Eu vou dar a vocês um coração novo. Então não sou eu que estou dizendo para esse povo bonito que está aqui nessa noite, empolgado porque você está tão bacana aqui hoje, não. O Senhor já tinha colocado isso em nosso coração, dizendo assim: eu vou dar a você um outro coração. Aí, o que Deus quer fazer com isso que eu estou falando aqui agora? Preste atenção, está na hora de segurar, não deixa o cavalo passar arriado não, porque a palavra profética está passando sobre você. Se fosse você, pegava. Preste atenção, Deus quer dar certeza de salvação. Vou pegar a 10ª pergunta. Deus deseja te dar clareza sobre o que vem depois da morte. Vou pegar um do meio aqui. O Senhor deseja que você viva a vida sentimental mais intensa que um ser humano pode viver na presença dEle. Eu estou te falando em nome de Jesus. Vou pegar uma que está no 7º lugar aqui. O Senhor, nosso Deus, tem uma vida financeira equilibrada para todo aquele que andar em obediência a Ele. Sem dívida. Sem dívida. Não vou nem pedir para levantar a mão. Porque o brasileiro está ficando endividado. No mundo, o endividamento está crescendo. As pessoas estão ficando endividadas, uma grande parte. Mas eu te digo uma coisa. No plano de Deus, não tem espaço para dívida. Eu te falo isso, pode demorar um tempo para organizar, mas Deus deseja que se cumpra na nossa vida uma promessa. Qual? Você vai ter para emprestar. Está escrito, gente, eu não estou aqui com teologia de prosperidade, eu estou dizendo para você que Deus quer fazer uma mudança na nossa vida. Os pontos que Ele quer mudar são esses, entre outros mencionados aqui. Ele quer te dar percepção de espíritos que estão operando, para você não ficar no meio de um fogo cruzado de demônios, sem saber o que está acontecendo. O Senhor quer te dar um lugar na obra de Deus, um ministério, para você desenvolver o seu dom, o seu talento, aquele que Deus te deu. Essa é a vontade de Deus. Jesus veio para que você tenha vida, e tenha vida em abundância.
Meu irmão, deixa eu te falar, a vida que Deus quer nos dar é vida abundante. O que é vida abundante? Não misture isso com riqueza material. Não misture isso com riqueza material. Vida abundante é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida onde ninguém consegue magoar o seu coração. É uma vida onde você não consegue ficar sem servir seu próximo. Vida abundante é uma vida onde ser salvo e esperar a vida eterna é a coisa mais gostosa que acontece com a gente. Eu tive uma experiência há uns dias atrás, eu vou contar. Se meu bem estiver assistindo a mensagem, eu vou te pedir perdão, porque eu me esqueci de te contar. Quando eu conto uma coisa aqui que ela não sabia, eu chego em casa, ela está assim, ó. Eu não sabia do que você está falando, mas essa foi esquecimento. 4 dias atrás, olha para mim aqui. 4 dias atrás, eram 3 horas da manhã. Eu acordei com uma dor muito forte, uma espécie de azia. Flávio, eu lembrei de você na hora. Sério. Flávio, começou a subir um negócio aqui, ó. Eu falei assim, isso está parecendo sintoma de infarto. Aí, vocês vão acreditar se vocês quiserem, né? Vocês não são obrigados a acreditar em nada, mas o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu comecei a glorificar a Deus, porque eu pensei que eu ia morrer. Não morri. Eu não estava lembrando disso, lembrei agora. Eu comecei a sentir, preste atenção, eu sei que foi uma coisa minha, mas eu falei, ué, se eu estiver dando um infarto, eu posso morrer agora. Acredite quem quiser, eu comecei a rir. Flávio, Flávio, você sabe o que é, você caiu lá na rua, você escreveu até um livro sobre isso, você caiu lá na rua. Rapaz, foi pressionando aqui assim, e eu rindo, Flávio. Eu era para ficar com medo. Por que eu não fiquei com medo? Porque se fosse a hora, eu ia ver o meu Jesus face a face. Olha os gritadores de aleluia. Eu vou contratar esses meninos para gritar aleluia aqui no culto, que vocês não estão gritando nada de aleluia não. Olha o que eu falei com vocês. Eu ia ver Jesus naquela noite. Ainda tem gente que nem prestou atenção no que eu estou falando aqui. Ó. Uns crentes que não querem morrer. Pastor, você quer morrer? Não. Ué, então que história é essa? A história é a seguinte. Ninguém nasceu para morrer, mas a gente tem que morrer. Como é que eu encaro a morte? Se eu encaro a morte como o fim, acabou. Mas e se eu encaro a morte como uma passagem para encontrar o Senhor Jesus? Por exemplo, você veio numa igreja evangélica nessa noite. Você veio aqui por causa de quê? Por causa de mim? Não é. Porque a mensagem que eu prego não é muito agradável. O que te trouxe aqui? A família? Não é suficiente. O que te trouxe aqui foi o Espírito de Deus, para você escutar isso que você está ouvindo agora. Que Deus quer fazer uma mudança na sua vida, porque Ele vai levar você para Ele. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar aqui? Dá um glória a Deus. Não, gente, vocês vão ficar não, é? Não, gente. Não, pessoal. Vou perguntar de novo. Então vamos fazer a pergunta do jeito certo agora. Quem vai subir feliz quando Jesus voltar? Meu irmão, deixa eu te falar. O pessoal do louvor já pode vir se posicionar aqui. A nossa fé, a função dela é nos reconectar com o Pai. Agora tem uma coisa, olha para mim aqui. Deixa o pessoal do louvor movimentando aí, vocês prestem atenção em mim. Olhe para cá. Jesus é o caminho. Jesus é a porta.
Mas ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém entra no reino de Deus se não sofrer uma transformação. Deixa eu te falar, frequentar a igreja não salva ninguém não, hein? Salvação é pela fé. E se eu fui salvo, eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu fui transformado. Nós precisamos sofrer transformações verdadeiras. A sua fé tem que ser suficiente para mudar tudo que você é e tudo que você faz. É por isso que nós temos que ouvir uma mensagem como essa. Que Deus deseja mudar o nosso coração. Interessante que nessa palavra de Ezequiel 36, 26, tem uma ação de Deus. O Senhor fala assim, coloca de novo, Miguel. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É Deus falando que quer fazer. Agora, qual que é a minha resposta para Deus? E aqui eu estou encerrando a palavra dessa noite. Eu quero ou não que Ele faça? Eu vou fazer a pergunta para cada pessoa que está aqui. Vocês querem ou não que Deus faça? Esse amém que vocês deram aí, não sei se o pessoal não escutou aí atrás, eu vou falar de novo. Você quer ou não que Deus faça uma mudança na sua vida? É porque tem uma parte que é você que vai fazer. Romanos capítulo 12. Romanos no capítulo de número 12, versículo de número 1. E aqui eu já concluo. Olha isso aqui, Romanos 12, 1. Paulo falando assim, irmãos, pela compaixão de Deus, atenção. Preste atenção. Esse rogo aqui, esse rogo de Paulo, é o rogo que eu faço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Preste atenção, eu vou ler o texto. O primeiro texto, Deus está falando assim, ei, eu vou fazer. O Senhor está dizendo, eu quero fazer. O Senhor está dizendo, eu posso fazer. Mas o segundo texto tem uma pergunta, você quer? Você quer uma mudança profunda na sua vida? Eu estou perguntando aí na galeria, você quer uma mudança profunda na sua vida? Você quer uma mudança? Uma mudança que glorifique a Deus, uma mudança que te coloque num outro patamar de comunhão com Deus. Aproveita esse virada de ano. Aproveita a virada de ano. Segura um pouquinho aí os instrumentos, bem baixinho. Eu quero falar aqui com a liderança dessa igreja. Eu mandei uma mensagem para vocês hoje. Pastores, presbíteros, diáconos. Olhem para mim aqui. Eu passei o culto aqui até um pouco, me perdoa, viu, Reide? Eu estava aqui meio, eu não estava assim muito, você percebeu? Preste atenção. Meu Deus. Nossa, Pai, lá vou eu de novo. Os que não aceitarem, o Senhor vai remover. Nossa, eu falo isso com muito temor. Eu falo isso com muito temor. Os que não entenderem, os que não aceitarem o que Deus está querendo fazer. Porque o que Deus está querendo fazer é para salvar multidões de pessoas. Agindo Deus, quem impedirá?
Irmãos, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. O apóstolo Paulo fala assim: apresente os vossos corpos, Romanos 12:1, Miguel. Apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a nossa parte, gente. A parte de Deus é: eu vou fazer, eu quero fazer, eu posso fazer. A nossa parte é: eu aceito, eu vou agir, eu vou me posicionar. Eu não vou aceitar andar de acordo com o que o mundo ensina. Eu vou ficar agarrado com os valores do reino de Deus. Meu Deus. Tem um louvor aí já pronto? Pode cantar.
palavra de Deus, ela tem isso. O Senhor trabalha com ciclos, e nós vamos entrar num ciclo de mudanças profundas. Está na hora de você levantar sua mão direita aos céus, se você quiser. Se você for responder sim para o que Deus está falando com você, e você aproveitar e entrar esse ano orando sobre isso, e falar: Deus, eu não aceito ficar sem essas mudanças profundas na minha vida. Eu não quero continuar sendo o chato da história. Eu não quero continuar sendo chamado de enrolado. Eu não quero continuar com esse medo de não ser salvo. Eu não quero continuar sem me engajar de verdade na tua obra. Fala com Deus: Senhor, faz um ano de mudança profunda na minha vida. Os pastores dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, os diáconos dessa igreja, os líderes de célula dessa igreja, os obreiros dessa igreja. Senhor, eu quero um ano de mudança profunda na minha vida. Eu não vou impedir o Senhor de fazer. Eu estou com vontade de entrar ajoelhado. Quem pode entrar ajoelhado comigo esse ano novo? Quem não puder ajoelhar não precisa. Às vezes você tem um impedimento físico, uma criança. Que ele cresça, diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Toma esse lugar, Senhor. Toma esse lugar. Toma esse lugar. Toma cada pessoa. Muda, Senhor. Muda, Senhor, a nossa trajetória. Muda a gente por dentro. Você fez o seu clamor, não fez? Então está na hora de você levantar, porque você já está no ano de mudanças profundas. E você pode levantar glorificando a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor nos concede. Glorifica a Deus pelo ano que está começando. Obrigado, Senhor. Coloque as suas duas mãos assim, na altura do seu peito. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E eu quero profetizar e proclamar sobre a vida de todos que estão aqui, que você vai ser como uma fonte a jorrar para a vida eterna, do jeito que a Bíblia diz. Porque nesse ano de profundas mudanças, de mudanças profundas,
Essas mudanças vão glorificar o nome do Senhor. As pessoas vão olhar e falar assim: mas esse não é aquele que era assim, era assado? Essa não é aquela que era assim, que era assado? As mudanças vão glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor disse: eu vou colocar um espírito novo em você. Eu vou tirar o coração duro e vou colocar um coração novo. Diga comigo assim: eu recebo em 2026, pela fé, esse coração quebrantado, que ama a Deus